Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais impactantes da história, que é o Evangelho de Mateus. É uma história, sabe, e das boas, cheia de ensinamentos que viram tudo de cabeça para baixo, com conflitos super dramáticos. A ideia aqui é a gente seguir o fio da meada dessa narrativa, usando o próprio texto para sacar como a mensagem vai se construindo, começando logo pela primeira frase que dá o tom de tudo. Pois é com essa frase que tudo começa. Essa é a primeiríssima declaração pública de Jesus que Mateus registra, e ela define o ritmo para tudo que vem depois. Isso não é um convite do tipo, pensa aí se quiser. Não. É um chamado urgente, sabe? Uma convocação para mudar a mente, mudar a vida, porque tem uma realidade nova batendo na porta, o tal do reino do céu. E essa ideia? Bom, essa ideia é o que move a história toda. Mas, olha que interessante. Antes de Jesus aparecer de vez, o palco é preparado por outra pessoa. O texto nos apresenta uma figuraça, João Batista, um profeta lá no deserto, cuja mensagem era: nossa, tão cortante quanto a do próprio Jesus. Ele não estava lá nos palácios, nos centros de poder, nada disso. Mas a voz dele, lá do deserto, desafiava de frente a estrutura religiosa daquele tempo. E quem é que formava essa estrutura? Basicamente, dois grupos, os fariseus e os saduceus. E para a gente entender o drama que vai se desenrolar em Mateus, a gente precisa saber quem são esses caras. Pensa assim, eles eram os guardiões da lei, da tradição, as autoridades da época, sabe? O poder deles influenciava tudo, a vida social, a vida religiosa. Então a mensagem de João, e logo depois a de Jesus, vai bater de frente numa rota de colisão total com a visão de mundo que eles defendiam. Então, a história dá uma virada. Com o João fora do jogo, preso pelas autoridades, Jesus meio que assume o bastão. E por onde ele começa o movimento dele? Olha só, não é em Jerusalém, o coração do poder religioso. É na Galileia, uma região mais do interior, digamos. E os primeiros seguidores? Também não são os intelectuais ou os sacerdotes. São pescadores, gente comum. E isso logo de cara já mostra que os valores aqui estão sendo virados do avesso. E essa inversão de valores só fica mais profunda. A primeira grande parte dos ensinamentos de Jesus no livro é o famoso Sermão do Monte. É aqui que a gente começa a entender melhor o que é esse tal de reino do céu. E veja bem, não é sobre uma nova lista de pode e não pode. É muito mais do que isso. É uma redefinição total, radical, do que realmente significa ser uma pessoa justa, uma pessoa feliz. E é aqui que a lógica do mundo, como a gente conhece, é virada de cabeça para baixo. A primeira bem-aventurança, que é tipo uma declaração de felicidade, não vai para os poderosos, para os ricos, não. Vai para os espiritualmente pobres. O que a história está dizendo é que a porta de entrada para esse reino se abre quando a gente reconhece que precisa de ajuda, e não quando a gente se acha autossuficiente. E a lógica continua a mesma. A felicidade, segundo esse ensinamento, não está na ambição, no orgulho. Está na humildade. A promessa para quem não corre atrás do poder para si mesmo, mas confia em algo maior. É uma mudança total de perspectiva. Imagina o impacto disso numa sociedade super dividida como era a Judéia daquela época, né? E o tema vai se desdobrando. A felicidade aqui está ligada a um desejo profundo, uma fome e sede por justiça, por fazer a vontade de Deus. O ponto central, o pulo do gato, é que esses ensinamentos não estão nem aí para rituais externos ou para mostrar para os outros como se é religioso. O foco é interno, é sobre um estado de espírito, uma fome espiritual por algo diferente. O que a gente vê aqui é que Jesus não veio para jogar a lei fora, mas na verdade para levar ela a um outro nível, para intensificar. Pega um mandamento super conhecido, não cometa adultério. Isso fala de uma ação, né? Uma coisa física. Mas ele leva isso para um lugar muito mais fundo, para o coração, para a intenção. A justiça desse reino do céu não é só sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente é por dentro. E isso, claro, tira o poder de quem só fica vigiando as aparências, as ações externas dos outros. E o jeito que essa mensagem é passada também é especial. Jesus muitas vezes ensinava usando parábolas, sabe, histórias simples, tiradas do dia a dia, mas que tinham várias camadas de significado sobre o tal do reino do céu. Eram quase como enigmas que só revelavam seus segredos para quem estava realmente disposto a parar e pensar sobre elas. A parábola do semeador é um exemplo clássico disso. A semente, no caso, é a mensagem do reino. Mas a história, na real, não é sobre a semente. É sobre os tipos de solo onde ela cai. Tem coração que é igual caminho batido, duro, onde a mensagem nem entra.
Outros são rasos, tipo solo com pedra. Outros são cheios de espinhos, onde as preocupações do dia a dia acabam sufocando tudo. E, finalmente, tem a terra boa, que representa quem ouve, entende e dá resultado. No fundo, a parábola é um diagnóstico de quem está ouvindo. E Jesus usa um monte de metáforas, uma mais criativa que a outra, para descrever esse reino. Ele fala que é como uma sementinha de mostarda que começa minúscula, mas vira uma árvore gigante. Ou então é como um tesouro escondido, ou uma pérola tão valiosa que faz uma pessoa vender tudo o que tem para conseguir. E até como uma rede de pesca, que apanha de tudo e depois separa, o que sugere um acerto de contas final. Todas essas imagens juntas vão pintando um quadro de algo que é super valioso, que cresce e que transforma tudo. Bom, com ensinamentos tão radicais e com a popularidade dele crescendo, era óbvio, né? O conflito era inevitável. A mensagem de Jesus, as coisas que ele fazia, começaram a bater de frente com a autoridade e com o jeito que os líderes religiosos viam as coisas. E esse é um momento chave, um ponto de virada na história. E os pontos de briga ficam muito claros. A gente vê Jesus vez após vez desafiando regras que, para ele, tinham se tornado mais importantes que as pessoas. Por exemplo, ele cura no sábado, um ato de compaixão, mas que era visto como trabalho proibido. Ele come com gente marginalizada, quebrando todas as regras de pureza da época. E ele ignora tradições humanas, dizendo que o que contamina de verdade vem de dentro, do coração. Cada uma dessas atitudes era um tapa na cara da autoridade dos fariseus. E o tom da conversa esquenta. Aqui a gente tem uma das críticas mais pesadas que Jesus faz. Ele não diz só que eles estão errados. Ele os chama de guias cegos. Ou seja, não é que eles estão perdidos, é que eles estão levando todo mundo junto para o buraco. Essa linguagem mostra que a briga já não era mais sobre interpretação de texto, era sobre quem estava liderando espiritualmente a nação inteira. Então, toda essa tensão que foi se acumulando, finalmente explode. E explode quando Jesus vai para Jerusalém, bem na época da Páscoa. A partir daqui, a narrativa ganhou um ritmo alucinante. Aquelas brigas que estavam rolando lá na Galileia agora vão acontecer no palco principal, e os acontecimentos tomam um rumo sem volta. Essa linha do tempo mostra o ritmo frenético dessa última semana. Começa com ele entrando em Jerusalém, aclamado pelo povo, o que, claro, foi visto como uma provocação. Depois vem a última ceia, onde ele já adianta que vai ser traído. Logo em seguida, a prisão, o julgamento, a crucificação e, por fim, o evento que vira o jogo e redefine a história toda, a ressurreição. E no meio desse drama todo, o texto joga um detalhe na nossa cara, um detalhe bem sombrio: 30 moedas de prata. Esse foi o preço da traição. E esse número não é só um dado, sabe? É um símbolo muito forte da confiança quebrada, do drama humano que está ali, no coração da prisão e da condenação de Jesus. E aí chegamos ao clímax. A morte na cruz parecia ser o ponto final, né? A vitória das autoridades. Mas a história de Mateus dá um giro de 180 graus. O túmulo vazio, a mensagem do anjo, tudo isso transforma o que parecia uma derrota em vitória. A ressurreição vira o grande acontecimento que, na narrativa, confirma tudo que Jesus tinha dito e feito antes. Mas espere, a história não acaba aí, com o túmulo vazio. O Evangelho de Mateus termina com um último encontro. Jesus, já ressuscitado, aparece para os seus discípulos e dá uma instrução final. Uma instrução que ia se tornar a base para um movimento que se espalhou pelo mundo todo. O ponto central aqui é essa declaração de autoridade. Todo o poder no céu e na terra me foi dado. É com base nisso que ele dá a ordem. Aquela mensagem que começou lá na Galileia, mais focada em Israel, agora se expande de uma forma gigantesca. A instrução é clara: vão a todos os povos. Essa missão, então, tem duas partes: fazer seguidores e ensinar esses seguidores. E termina com uma promessa. A tarefa é gigantesca, global, mas eles não teriam que fazer sozinhos. A promessa de uma presença constante: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, é a nota final, o que dá força e encorajamento para quem ouve. E é assim que a narrativa termina. Não com um ponto final, mas com um sinal de largada. A história que Mateus conta não é apresentada como algo para ser só lembrado, mas como o começo de algo que precisa continuar. E aí fica a pergunta, né? O que essa ordem significou de verdade para aquele pequeno grupo de seguidores lá na Galileia do primeiro século? Recebeu uma missão global. E como esse comando final acabou moldando a história nos últimos 2000 anos? Fica aí a reflexão.